Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Avatar, A Lenda de Korra, o dobrador de fogo mais forte. Parte 4. Capítulo 22. Todos se dirigiram à delegacia. Shen estava sentado em uma cadeira, olhando fixamente para o vidro isolante que dava para a sala de interrogatório. Ta-Horlo ainda dormia. A quantidade de relâmpagos usada por Shen fora suficiente para derrubar um elefante. Ta-Horlo dormira por muitas horas e não demonstrava sinais de que iria acordar. Isso fez Shen duvidar que ele tivesse realmente aumentado o calor do dobrador de sangue e que talvez tivesse queimado alguns neurônios. Raios podiam ser muito perigosos se fossem mantidos por muito tempo. E por muito tempo, ele queria dizer mais de um segundo. Podiam ferir o braço de Shen da mesma forma que poderiam ferir Ta-Horlo. Shen chamou Tenzin. Sim, respondeu Shen. Tenzin virou a cabeça. Posso estar enganado, mas raios não podem ser controlados como você fez. Eles só podem ser liberados. Mas você parece fazer isso de forma diferente. Shen deu de ombros. As pessoas precisam aprender mais sobre o Yin e Yang do Chi. A dobra de relâmpagos é como qualquer outra forma avançada. Mas treiná-la é tão arriscado para o usuário que pode matá-lo. Entendo, disse Tenzin. E você não teve medo da morte enquanto treinava? Shen assentiu com a cabeça. Não que ele tivesse treinado isso, afinal. Foi o sistema que o fez. Posso ver isso? Perguntou Korra. Shen baixou a cabeça e suspirou. Levantou a mão e murmurou. Isso se chama perto do relâmpago, pode-se dizer. De uma das mãos, liberou pequenos raios. Shen alterou o atributo de seu Chi na mão. Os raios permaneceram imóveis ao redor de seu braço, formando uma esfera com pequenos raios voando ao redor. Tenzin e Korra estremeceram. O relâmpago parecia manter sua forma no ar. Ele liberou uma luz tão forte que quase cegou a todos. Era controlado pelo efeito do Chi positivo. Shen conseguiu movê-lo um pouco com a mão e segurá-lo. Em seguida, absorveu-o de volta para o seu corpo. Uma das vantagens dessa habilidade é que você consegue mudar a direção da luz no ar. Tenzin disse. Com um homem talentoso como você, a Lotus Branca se beneficiaria muito. Gostaria de se juntar à nossa ilha do Templo da Dominação do Ar? Não. Shen balançou a cabeça. Passo. E por quê? Você se beneficiaria muito com isso. Sou preguiçoso demais para um trabalho desses, disse Shen. Korra baixou a cabeça e suspirou. Em seguida, apontou para o espelho e disse. Olha, ele está acordando. Ela franziu as sobrancelhas. Eu nunca gostei daquele cara, nunca desde que ele tentou me manipular. Lin Beifong colocou o pé descalço sobre o joelho dele. Dessa forma, ela poderia ter certeza de que ele não mentiria. Acorda, verme. Onde estou? Ta-Horlo tentou mover a cabeça, mas não conseguiu. Estava acorrentado da cabeça aos pés. Ele olhou para Lin. Chefe de polícia, você tem noção da gravidade do crime que está cometendo? Sou membro do conselho desta cidade. Quando o presidente voltar, ele não o perdoará por abusar do seu poder. Guarde seu fôlego para responder às minhas perguntas. Lin aproximou o rosto do dele, franzindo a testa. A única coisa que vou usar de forma abusiva é o meu poder para te dar uma surra se você tentar me enganar. Agora, dobrador de sangue, talvez você não perceba o que aconteceu. Ta-Horlo piscou 2 vezes. Pareceu se lembrar de algo e abriu bem os olhos. Imagino que esteja em choque, disse ela. Cada célula do seu corpo está tremendo como se tivesse levado um choque elétrico. Aquele cara, murmurou Ta-Horlo. Pensei que o tivesse dominado com sangue, mas não o vi com aquele fogo. No segundo seguinte, ele estava atrás de mim, me segurando. Sem qualquer posicionamento, ele me eletrocutou. Imprudente, eu sei, disse ela. Eu só disse para ele te derrubar à distância, mas parece que ele quer descobrir sua fraqueza. Minha fraqueza? Ele ergueu a sobrancelha como se estivesse zombando da pergunta estúpida dela. Mais provavelmente é a fraqueza do seu irmão. Beifong pareceu não acreditar na sua expressão impassível. Meu irmão? Do que diabos você está falando? Respondeu ele, porém, com as pálpebras tremendo. Parecia estar ansioso para saber a resposta. Por enquanto, ele é Amon, disse ela. As pálpebras de Ta-Horlo tremeram. Ele está vivo, como Amon. Sim, e aparentemente ele é um dobrador de sangue, como você. Quem te disse isso? Eu tenho minha fonte e não vou revelá-la para você. Deixe-me adivinhar. O dobrador de fogo que me nocauteou? Lin apertou o nariz. Quem faz as perguntas aqui sou eu. Entendeu? Tanto faz. É uma surpresa agradável de qualquer forma, disse ele, sorrindo. Meu irmão é um dobrador de sangue muito mais forte do que eu. No momento em que ele souber que estou aqui, acho que a revolução começará. Shen franziu as sobrancelhas. Ele sabia que no cânone Ta-Horlo era contra Amon. No entanto, aqui, Ta-Horlo não parecia se opor às ações de Amon. Pelo contrário, parecia sentir mais falta dele. Shen podia imaginar o motivo. No cânone, o irmão mais velho herdou a dobra de Ta-Horlo. Mas nesta linha do tempo, isso não aconteceu. Ta-Horlo estava mais favorável ao irmão mais velho agora que ele havia sido pego. Percebendo que aquela conversa não revelaria mais nenhuma fraqueza, Shen se levantou e se virou para sair. Estou indo embora. Ele ergueu os braços e se afastou. Ei, Shen, quando nos encontraremos de novo? Disse Korra. Quando ele se virou para ela, questionando suas intenções com a expressão facial, ela sorriu. Eu só estava curioso, já que ambos estamos envolvidos nisso. Não estou envolvido nisso. Lin me pediu ajuda e eu ajudei. Por motivos pessoais, respondeu Shen. Te vejo no torneio. Aliás, eu também me classifiquei com a minha equipe. Então, preparem-se para levar uma surra, disse ela. Shen inclinou a cabeça.
Você pagou a taxa de inscrição do torneio, afinal? Ele pareceu se lembrar de uma parte do programa de TV. Não. Shen colocou a mão sob o queixo e pensou no que poderia acontecer. Ele se lembrou de um pequeno detalhe. Revelação, murmurou ele. Com licença, ela piscou 2 vezes. A revelação, repetiu ele. Posso estar enganado. Vai encontrar seu amigo gordo. Ele está em perigo. Que tipo de perigo? Descubra você mesmo. As tríades se reuniriam e alguém poderia recrutar seus companheiros de equipe. Shen então caminhou em direção à saída. Ele pode ter alterado tanto a linha do tempo que pode estar errado. É tudo o que posso dizer. Ele então concluiu. Capítulo 23. Korra saiu correndo da delegacia, ignorando seu dever como avatar, para descobrir mais sobre os dobradores de sangue. O aviso daquele rapaz bonito, Shen, fez o coração dela disparar. Sua colega de equipe poderia estar em perigo. Ela não sabia por que Shen pensara assim, mas sabia que ele era meio misterioso. Ele apenas murmurou uma palavra de reavaliação antes de falar sobre o perigo que sua companheira de equipe corria. Ele despertou a curiosidade dela. Ele é mais profundo do que seu colega dobrador de fogo. O que há de errado comigo? Será que me sinto atraída por dominadores de fogo? Sentindo o rosto esquentar, ela balançou a cabeça. Saiu da delegacia e Shen ainda não estava lá. Ela o teria seguido se não fosse pelo aviso dele. Estava mais preocupada com a amiga, por quem se sentia culpada por ter usado uma vez para lidar com uma rejeição. Lá fora havia um cão-urso polar branco. Era sua amiga, Nagan. Vamos lá, garota. Encontre o Bolin. Nagan já havia encontrado o Bolin e se lembrava do seu cheiro. Seria fácil encontrá-lo a essa hora da noite. A equipe deles, depois de se classificar para o torneio, precisava de cerca de 30.000 yuans para as taxas de inscrição. Mako e Bolin estavam tentando ganhar dinheiro durante a viagem, ou poderiam ser eliminados do torneio. No entanto, o que Shen disse a deixou preocupada. Se algo acontecesse com Bolin, ela poderia se sentir muito mal por tê-lo tratado tão mal. Em pouco tempo, Nagan chegou ao centro da cidade. Bolin estava lá com seu furão de fogo, Pabu. Pabu estava dançando para as pessoas que passavam, e alguém jogou uma moeda de 1 yuan para elas. Korra não conseguiu conter o sorriso de alívio. Que Shen a havia marcado sem motivo algum. Provavelmente era uma pegadinha que ele pregava nos oponentes. Nesse caso, ela não se importaria de lhe dar uma lição sobre o que poderia acontecer se alguém a provocasse. Alguém se aproximou de Bolin. Ela conhecia aquele cara. O nome dele era Shade Shen. Ele estava conversando com Bolin. Pela linguagem corporal do seu colega de equipe, ela percebeu que ele estava hesitante e rejeitando a ideia. Mas logo em seguida, ele exibiu uma grande quantia de dinheiro para Bolin e jogou para ele. Bolin arregalou os olhos, feliz. Ele pareceu considerar a proposta do mafioso Shen. Ela então se lembrou das palavras de Shen, e teve certeza de que Bolin estava caindo em uma armadilha. Sem hesitar, correu em direção a eles. Saltou no ar e fechou os punhos. Ao tocar o chão, ergueu os punhos. O chão sob os pés de Shade Shen se elevou, lançando-o para o céu. Ele então caiu sentado. Shen olhou para a esquerda e para a direita enquanto tentava se levantar. Quem se atreve? Sim. Korra cruzou os braços. Algum problema com isso? Shen se levantou e virou o rosto para ela. Ele ficou chocado ao vê-la. O Avatar. Você se lembra do que eu disse sobre o que poderia acontecer se eu o pegasse aterrorizando cidadãos? Não, eu estava apenas oferecendo um acordo comercial ao Bolin. Bem, ele não é adequado para os negócios. Korra se virou para Bolin, que abaixou a cabeça. Bolin parecia envergonhado por ter sido flagrado. Sinto muito. Não consegui me conter quando vi a quantidade de dinheiro que ele jogou em mim sem o menor pudor. Ela se virou para Shen e disse, vá embora e não me mostre mais essa sua cara feia. Korra franziu a testa para ele e ele se encolheu. Vou me lembrar disso, Avatar. Ele correu para o carro e dirigiu o mais longe possível deles. Shen estava em seu apartamento com a mão na virilha, dançando. Na outra mão segurava um vinho antigo e caro. Sobre a mesa havia alguns charutos caros. Naquele momento ele estava comemorando. Derrotar Tahorlaw foi como derrotar um chefe de jogo. Ele possui atualmente 130.000 de experiência acumulada. Estatísticas. Nome Shen. Idade, 20. Nível, 17, 20.000 de 90.000. Xi, 16.000 pontos. Habilidades. Nível de controle X13, 500 de 20.000. Geração de chamas nível 13, 5.000 de 20.000. Especialidades. Dominação do fogo nível 15, 13.000 de 50.000. Dominação de relâmpagos nível 15, 45.000 de 50.000. Experiência acumulada, 130.000? Esses atributos eram motivo de comemoração. Ele não estava longe de se tornar muito mais forte do que agora. Com a experiência acumulada, ele poderia levar sua dobra de relâmpago e dobra de fogo para o próximo nível. Ele sentou-se no sofá. Lembrando-se de que Amon sentiria dor ao saber que haviam desmascarado seu irmão, Shen não pôde deixar de sentir que parte de sua vingança havia sido alcançada. Ele se serviu de vinho e acendeu um charuto. Sentado no sofá, começou a fumar e a beber. Sentia-se muito satisfeito com as boas notícias que receberá. Após essa pequena comemoração, seria a hora de aumentar seu poder. Assim que Shen começou a bebericar a bebida, ouviu uma batida na porta. Asterisco toque toque asterisco. Ele fez uma careta e pousou a taça de vinho.
Pensou que o universo não lhe permitiria descansar nem um pouco. Como ele não esperava nenhuma visita, era prudente não baixar a guarda. Estendendo a mão para o lado, ele estava pronto para lançar um raio a qualquer momento. Shen abriu a porta com a mão direita e o visitante era um homem que ele conhecia. Hiroshi Sato estava parado ali. Ele vestia um casaco comprido e um chapéu que o cobria completamente. Posso entrar? Disse ele, com a voz nervosa. Shen anulou o relâmpago e o absorveu de volta. Ao ver a expressão no rosto do velho, Shen soube que Hiroshi havia confirmado o que ele lhe dissera. Ele sorriu e disse, por favor, este é o seu futuro sogro. Hiroshi pode ver Shen como um salvador, uma existência misteriosa que o estava protegendo. Mas Shen o via como um projeto para a aposentadoria. Proteger sua riqueza e colocá-lo contra Amon era vantajoso para Shen. Hiroshi entrou e Shen fechou a porta atrás de si. Hiroshi e Shen sentaram-se um de frente para o outro. Hiroshi olhou fixamente para os charutos e o vinho e disse, já faz muitos anos que não fumo. Posso fumar um? Fique à vontade. Hiroshi serviu-se de vinho e pegou um charuto. Posso pedir uma lâmpada? Claro. Os dominadores de fogo não precisam de isqueiros, então era raro encontrar alguém com um. Ele lançou uma pequena rajada de fogo, acendendo seu charuto. Hiroshi começou a tragar. Você não parece odiar dobradores, disse Shen. Bastante surpreendente vindo do peão de Amon. Vamos deixar as encenações de lado. Hiroshi suspirou. Ele parecia assustado. Você tinha razão. Eu fui um tolo. Fui usado por alguém que eu pensei que mudaria o mundo para melhor. No entanto, parece que ele é apenas uma figura autoritária que quer governar a todos. Se todos perdessem seus poderes de dobra, ele seria quem controlaria tudo. Hiroshi estava completamente enganado. Amon não queria governar. Ele tinha outro objetivo, do qual Shen não se lembrava claramente. No entanto, como transformá-lo em uma figura poderosa e gananciosa beneficiou Shen, ele decidiu tornar isso realidade. E como você descobriu? Enviei alguém que disse saber a verdade. Eu vi com meus próprios olhos enquanto estava escondido. Ele usou a dobra de sangue no homem, e aconteceu de manhã, sem lua cheia. Hiroshi soltou a fumaça. Colocou as mãos na cabeça. O arrependimento estampou-se em seu rosto. Não consigo acreditar que fui usado. Meu desejo de vingança contra o Agni Kai me cegou e me impediu de aceitar a dobra de todos. Isso é uma bobagem. Shen deu de ombros e zombou. Mesmo que Amon conseguisse tirar a dobra de todos, seus filhos gerariam dobradores. Muitos não dobradores têm os genes dos dobradores e os transmitirão aos seus filhos. O plano dele de limpar o mundo da dobra é inútil. Entendo seu ponto de vista, disse Hiroshi. Agora vejo a verdade. Mas estou completamente confuso. Não sei o que fazer. Sou um completo idiota e quero vingança. Mas acho que Amon simplesmente se livraria de mim em segredo. Não posso simplesmente dizer que ele é um dobrador de sangue. Ninguém acreditaria em mim sem provas. Ele bebeu seu copo de vinho de um só gole. Não se preocupe, disse Shen. Na pior das hipóteses, eu quero você. Não acredito que estou pedindo isso a um dobrador de fogo. Hiroshi olhou-o nos olhos. Você pode proteger minha filha? Shen sorriu. Hiroshi prosseguiu. Embora você seja um bandido que aniquilou uma gangue, eu o admiro por ter feito a única coisa que eu não consegui fazer. Acho que pelo menos posso confiar em você. Bandido? O sorriso de Shen congelou. Ele respirou fundo e suspirou. Você pode confiar sua filha a mim. Temos uma boa química. A pálpebra de Hiroshi começou a tremer. Sim, ela me disse isso mesmo. Então ele suspirou e disse. Quanto a Amon, esta noite ele revelou seu poder de remover a dobra. Ele removeu a dobra das tríades. As pessoas o veem como um herói. Temo que não consiga detê-lo. Mas você pode, disse Shen. Você conhece o plano dele. Se conseguir puxá-lo para a água na frente de todos, ele mostrará seu poder. Isso. Hiroshi ergueu a cabeça, como se tivesse tido uma ideia. Capítulo 24. O que lhe vem à mente? Perguntou Shen quando Hiroshi levantou a cabeça. Parece que o velho teve uma ideia. Eu me lembro. Depois da revelação, planejamos mostrar nossa força no final do torneio. Aquele time Wolfats sempre abusa do poder e suborna. As pessoas sempre torcem por eles, mesmo quando é óbvio. Amon planejava dar um exemplo com ele. E como você conseguiu conversar sobre isso com ele sem rir? Perguntou Shen. Se Hiroshi sabia que Amon era um dobrador de sangue, então não deveria estar calmo perto dele. Ria, mas não muito. Hiroshi serviu-se de mais uma taça de vinho. Quando eu era pobre, eu costumava chupar as botas dos meus patrões. Você acha que eu gostava delas? Justo, disse Shen. De alguma forma, ele começou a respeitar Hiroshi por ser uma raposa astuta. No entanto, isso significava que Shen também não podia confiar no velho. Se Hiroshi pensasse em usar Shen temporariamente, ele o deixaria com uma filha grávida. Em sua vida anterior, ele aprenderá que quando se tratava de negócios escusos, traições eram esperadas de todos. A única pessoa em quem você pode confiar é você mesmo. Mas acho que você não conseguirá desmascará-lo, murmurou Hiroshi. A menos que de alguma forma ele caia na água e você o encurrale. Ele pode se deixar ser pego. Shen esfregou o queixo. Isso não é possível, disse Hiroshi. Se a vida dele estivesse em perigo, ele usaria a dobra de água. Além disso, se ele se deixasse pegar, a cicatriz falsa no rosto dele seria revelada. Você sabe sobre a cicatriz falsa? Sim, eu sou sócio dele. Quando ele me procurou, disse que tinha sido atacado por um dobrador de fogo que matou sua família. Amon então me mostrou sua cicatriz.
Quando vi como o passado dele se assemelhava ao meu, decidi me juntar a ele. Minha esposa morreu pelas mãos dos membros do Agni Kai. Hiroshi levou as mãos ao rosto. Começou a soluçar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fui tão estúpido. Ele usou meu amor pela minha esposa morta e meu medo pela segurança da minha filha para que eu pudesse ajudar outro dobrador a governar o mundo. Shen inalou um pouco de fumaça e virou a cabeça em direção à janela. Shen era o tipo de pessoa que não incomodava os outros a menos que fosse incomodado primeiro. Amon havia cometido esse erro. Além disso, Hiroshi seria o sogro de Shen e seu futuro provedor. Hiroshi realizaria os sonhos de Shen. Dando um tapinha no ombro de Hiroshi, Shen o fez levantar a cabeça. Ele sorriu para o velho e disse, não se preocupe, você só foi bobo. Todo mundo comete esse erro com frequência. Eu só estava emocionado. Hiroshi fez beicinho. Não importa, respondeu Shen, retirando a mão. Então me diga, até onde você deu, Amon? Eu lhe dei tecnologia muito avançada. Criei robôs, luvas elétricas que tornariam um não dobrador treinado tão letal quanto um dobrador profissional. Você sabe o que pode fazer com essa tecnologia, disse Shen com um sorriso irônico. Hiroshi abriu os olhos, percebendo algo. Mexer com o equipamento para que ele pare de funcionar. Hiroshi se levantou e colocou as mãos atrás das costas. Se eu criar um campo elétrico com uma certa frequência, ele deverá enviar um sinal que fará o equipamento parar de funcionar. Você usa eletricidade. Sim. A ideia principal era eletrocutar os dobradores para que não tivessem chance de revidar. Entendo, disse Shen. Acho que é um bom plano. Shen, devo dizer. Hiroshi juntou as mãos e baixou a cabeça. Shen conhecia a expressão no rosto de Hiroshi. Estava-lhe familiar. Não vou contar para a polícia, disse Shen. Contanto que você não tente se meter comigo. Hiroshi sorriu e levantou a cabeça. Você é realmente inteligente. Não é à toa que Azami gosta de você. Tente usar sua filha para me fazer ficar do seu lado. Shen fingiu não perceber as intenções da raposa velha. Ele sorriu e disse, por favor, qualquer coisa por ela. Temos um encontro, e eu estava planejando levá-la para passear no parque. Não faça nada com ela além de sentar. O tom de Hiroshi mudou ligeiramente. Por favor, disse ele ao perceber que talvez tivesse sido um pouco rude. Sem problemas. X20. Quando Hiroshi saiu, Shen ficou sozinho em seu quarto. Ele havia pensado nas habilidades que gostaria de aprimorar. Obviamente, dobra de fogo e dobra de relâmpago estavam no topo da lista. Para levá-los ao próximo nível, ele gastou 42 mil de experiência acumulada de um total de 130 mil. Isso deixou com 88 mil de experiência acumulada. Ao ouvir as notificações, ele sentiu que havia se tornado mais habilidoso. Dominação de fogo até o nível 16, Grande Mestre Supremo, 0 de 100 mil. Aprimorando habilidades associadas. E mais habilidades associadas. Armamento. Comprimir o fogo em formas de armas. Sentido do fogo. Percebe o calor em formas vivas e não vivas à distância. A distância aumenta com o nível. Dominação de relâmpagos até o nível 16, Grande Mestre Completo, 0 de 100 mil. Aprimorando habilidades associadas. E mais habilidade associada. Sentido elétrico. Usar as cargas elétricas do ar para sentir e ouvir. Queda do céu. Invoque o relâmpago nas nuvens e faça-o cair. Sem dúvida foi gratificante tornar-se um grão-mestre pleno na dobra. Por ora, Shen havia recuperado 2 sentidos. Ele conseguia sentir o calor sem olhar. Quando fechava os olhos, uma imagem de 360 graus aparecia em sua mente. Era uma visão térmica. Ele conseguia sentir o calor dos vizinhos. Ele os via como aquele monstro dos filmes do Predador. Quanto maior o calor em um objeto, mais vermelho ele ficava. Ele voltou sua atenção para os vizinhos do andar de cima. Eles estavam emitindo um calor intenso. Shen viu isso claramente em sua visão térmica. Eles estavam fazendo sexo. Rapidamente, ele desligou os outros sentidos e se concentrou apenas em si mesmo. Abrindo os olhos, respirou fundo. Droga, eu também tenho necessidades físicas. Shen estalou a língua. Normalmente, em sua vida anterior, ele chamaria alguma vadia e transaria com ela. Mas aqui, além de Ina, que malhava o traseiro para atrair um homem rico, ele não conhecia nenhuma outra. Balançando a cabeça, ele decidiu se distrair. Resolveu testar sua outra habilidade, armar. Esticando o dedo indicador, ele imaginou seu chi tomando a forma de um chicote. Uma chama se acendeu, antes de crescer e assumir a forma de um chicote sólido. Shen o segurou com a mão e o movimentou. Ele se movia e reagia como uma arma, produzindo um som de chicote. Também estava extremamente quente. Antes que danificasse seu quarto, ele o desligou. Abrindo a mão novamente, ele criou uma chama amarela que tomou a forma de uma espada Jian. Ele a brandiu várias vezes. Empolgado, bateu-a contra a mesa, cortando-a ao meio. O fogo se espalhou pelas duas partes. Shen rapidamente apagou o fogo e dissipou a espada. Roendo as unhas, murmurou algo. Fiquei muito empolgado. Não importa. Tenho dinheiro para comprar mais mesas. Mesmo assim, sempre adorei esta, murmurou para si mesmo. Quanto aos pontos de experiência restantes, ele os usaria quando o efeito do álcool passasse. Ele já havia bebido com Hiroshi. E nunca confiar em si mesmo quando estava bêbado. Virando a cabeça para a esquerda, percebeu que estava ficando tarde. Precisava dormir. Amanhã seria um dia muito importante, pois tinha um encontro. Shen aproveitou o que lhe restava de sua experiência acumulada quando a manhã chegou. Depois de tomar um banho, ele pensou com clareza. Geração de chamas até o nível 15, 0 de 50 mil. Chama verde curativa nível 14. Chama negra nível 15.
Custou-lhe 40 mil pontos, deixando-o com 44 mil de experiência acumulada. O preço valeu a pena. Ele havia conquistado um tipo de fogo negro, e não sabia o quão quente era. Mas sabia que seria além do que qualquer dobrador de fogo poderia suportar. Só de criar aquela chama, ele sentiu o calor tão forte que doía. Sem mencionar que consumiu muito chi. Chegou a deixar uma cicatriz em Shen. Além disso, houve o outro tempo do fogo. Chamas verdes. Antigamente o fogo era usado para curar pessoas, e Shen obteve uma chama específica com esse poder. Ele a teria testado em si mesmo se tivesse se ferido. Ao gerá-la, uma chama verde e quente surgiu. Não queimou nada, nem mesmo um papel. Também consumiu muito chi, mas não tanto quanto a chama negra que ele havia conquistado. Quanto aos pontos restantes, ele os gastou na habilidade mais essencial. Aprimorá-la faria com que ele consumisse menos chi e a tornaria mais eficiente. A controle de chi até o nível 15. A qualidade do chi aumentou. Consumo de chi diminuiu. O chi pode ser liberado das mãos. Aumento de potência. A suavidade e a rapidez da flexão aumentaram. Ele passou por 2 níveis seguidos, o que lhe rendeu alguns milhares de pontos de experiência acumulados. Shen abriu as mãos, decidindo testar o efeito. Uma aura vermelha dançou ao redor de sua mão. Parecia um fogo calmo, mas não era fogo. Era seu chi, energia pura. Apontando as mãos para a mesa, ele controlou seu chi, fazendo-o fluir e impulsionando-o. Atingiu o sofá, criando um buraco. O chi causou dano físico, como se tivesse sido um soco. Certo, se treinado o suficiente, o chi pode causar danos físicos. Além disso, preciso comprar um terreno. Não posso simplesmente demolir minha casa. Balançando a cabeça, ele guardou o sofá e pensou em comprar outro mais tarde. Ele pensou em seus planos para hoje. Amanhã começaria o torneio, e hoje ele tinha um encontro com Azami. Então vou sair com a Azami e ver se rola alguma luta clandestina de dobra. Mesmo assim, o chefe de polícia pode estar me espionando, então preciso ter cuidado ao sair. Ele suspirou, lembrando-se de Lin. Aquela mulher era realmente difícil de lidar. Então ficou decidido. Ele simplesmente namoraria Azami. Pensou em enviar bilhetes aos seus colegas de equipe dizendo que não compareceria ao treino. Como estava com preguiça de fazer isso pessoalmente, escreveu uma carta para entregar pelo correio. No meio de um restaurante sofisticado, Azami e Shen estavam sentados frente a frente. Azami apoiava a cabeça com uma mão e o cotovelo na mesa. Na outra mão, segurava uma fruta que parecia um morango. Ela a colocou perto da boca de Shen. Quando ele tentou mordê-la, ela recuou, antes de estender a mão em direção à boca dele. Enquanto Shen a encarava nos olhos, ela deu uma risadinha e disse: "Vamos lá, desta vez não vou te provocar." Shen fingiu olhar para trás dela e se concentrar. Vendo isso, Azami ficou curiosa e virou a cabeça. Shen abriu a boca, levando a fruta e os dedos de Azami para dentro. Em seguida, recuou lentamente enquanto chupava suavemente. "Você me enganou direitinho." Ela se virou para Shen. Ao vê-lo chupando seus dedos, ela soltou um suspiro pesado, sentindo um arrepio. Um rubor tomou conta de suas bochechas. "Você certamente conseguiu o que queria. É justo que eu aceite aquilo pelo qual você me provocou. Fiz isso pela fruta." "Oh, desculpe-me, já vi algo mais delicioso." Ela deu uma risadinha. "Então, ouvi dizer que meu pai veio te visitar ontem à noite." Azami mudou de assunto. "Sim," disse Shen. "Ele veio até mim com aquele estilo mafioso e disse: se você fizer alguma coisa com a minha filha, eu juro que vou." "Quer ouvir as ameaças?" Azami balançou a cabeça e pediu desculpas. "Desculpe, perdoe-o. Ele tem sido super protetor comigo desde que minha mãe morreu." "Desculpe por isso," disse Shen. "Não se preocupe," disse Azami. Eu segui em frente. Então, nosso último encontro tomou um rumo interessante. "Não me lembro." Shen coçou o queixo. Azami franziu a sobrancelha. "Você me beijou e foi muito bom. Quero perguntar como você ficou tão bom assim. Acho que é algo natural para mim." Ele deu de ombros. Shen percebeu que Azami estava lhe enviando sinais e decidiu entrar na brincadeira. "Não sei. Se você não acredita, tente me beijar de novo." Como só comeram frutas nesse encontro, ambos estavam prontos para um beijo. Shen e Azami se inclinaram, seus lábios se encontrando. Azami foi a primeira a inserir a língua e Shen a abriu. Depois do beijo, se separaram. Shen deu um largo sorriso. "Você disse que queria me testar. Acho que eu é que deveria te questionar." Revirando os olhos, ela disse: "Gostaria de lembrar que foi você quem disse. Se você não acredita, tente me beijar. Ponto." "É um argumento válido," disse Shen. Sentindo-se um pouco curioso ao ver o rubor em suas bochechas, ele decidiu testar suas habilidades mais recentes, sentir o calor. Uma visão térmica surgiu diante dele, permitindo-lhe enxergar 360 graus ao seu redor. Os sinais de calor de Azami estavam aumentando, e sua virilha parecia ser a parte mais vermelha na imagem térmica, além da cozinha. "Azami, eu tenho uma pergunta." Shen se inclinou. "Sim. Você já fez isso antes? O que você quer dizer?" Ao ver que ela estava corando, Shen teve certeza de que ela sabia o que ele queria dizer. "Você é virgem?" Ela assentiu com a cabeça. "Você?" "Sim, mas li alguns livros sobre relacionamentos e fiquei um pouco curioso." Erguendo as sobrancelhas, ela perguntou: "E sobre o que exatamente fala?" "Os ângulos. Como se deve mirar." Ele abriu a mão, e Azami olhou para ela. "Como se deve provocar." Ele levantou o indicador e o dedo médio como se estivesse pressionando algum botão. "Mas não sei se é verdade. O que você acha?" Depois de observar os dedos dele por um tempo, ela fingiu tossir e olhou nos olhos dele.
Acho que primeiro devemos experimentar para confirmar se é verdade ou não. Sabe, dizem que existem boas técnicas de comunicação oral. Ela estremeceu por um instante, mas logo esboçou um sorriso e disse: isso parece interessante. Ela apoiou a cabeça nas mãos e os cotovelos na mesa. Sinceramente, não sei. A mansão do meu pai está cheia, e embora possamos tentar aqui, ainda sou virgem e haveria risco de sangramento. Você deveria saber disso. Estou ciente disso. Sorrindo, ele segurou delicadamente o rosto dela. Mas eu sei que onde há vontade, há um caminho. Como você pode ter tanta certeza? Ela o encarou com mais firmeza. Era como se ela estivesse questionando se ele era mesmo um mulherengo. Acredite, disse Shen, ainda brincando com a bochecha. Colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha, ela respirou fundo. Você mora sozinha no seu apartamento, certo? Shen assentiu com a cabeça. Eis uma solução. Bem, posso encontrar um dia em que meu pai esteja ocupado e passar por aqui, disse ela. Mas acho que ainda não estou pronta. Ainda sou virgem. Shen sorriu. Agora você está acreditando. Azami suspirou. Pelos sinais de Sil, ela estava excitada. Certifique-se de ler os capítulos sobre os usos da língua. Se houver algum. Você gosta mais de beijar. Sim, mas não nesses lábios. Ela apontou para a boca. Recostando-se na cadeira, Shen sentiu-se feliz. Embora estivesse concentrado em Amon e seu grupo, ele ainda era um homem com necessidades, tanto físicas quanto econômicas. Azami era quem podia satisfazê-las. Além disso, ele era um homem solitário, e ter vizinhos fazendo sexo ao lado tornava as coisas ainda mais difíceis de lidar. Então, no dia seguinte, preciso de um tempo. Que tal no fim de semana? Você não deveria ter partidas e deveria estar com as energias recarregadas, disse Azami, com o rosto ficando cada vez mais vermelho. Sim, com toda a energia. A propósito, você tem um jogo amanhã. Não deveria estar treinando agora? Não se preocupe com isso. Estarei lá para te animar. Estarei ansioso por isso. Vamos para trás do prédio e brincar um pouco. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 25. Era um novo dia. Shen corria alegremente enquanto observava seus oponentes. Hoje começava o torneio de Probending. O que o deixava de bom humor era o seu último encontro com Azami. As coisas tinham ficado um pouco eróticas, e ela demonstrara interesse sexual por ele. Agora só preciso esperar pelas finais, me livrar do Amon e acabar com ele. Você parece tão feliz, disse Mira, que estava no meio. Shen assentiu levemente com a cabeça. Você percebeu? Ela repara em cada ação sua, disse Ina do outro lado da linha. SHHH. Mira se virou para ela e sibilou. Concentrem-se, meninas. Temos apenas um ingresso, disse Shen. De qualquer forma, isso não vai demorar muito. O árbitro deu o sinal para que as duas equipes iniciassem a partida. Shen ativou seu sentido térmico. Tudo mudou para vermelho, laranja e amarelo. Ele podia ver e sentir o calor em todos ao seu redor. Isso lhe dava a vantagem de manter a atenção em tudo e eliminava seu ponto cego. Mesmo assim, o alcance era limitado ao que ele estava focando. Ele duvidava que seu sentido elétrico tivesse um alcance muito maior e decidiu testá-lo mais tarde. O dominador de fogo da equipe adversária começou a concentrar suas chamas enquanto seus companheiros atacavam. Shen não perdeu a oportunidade e desferiu um golpe de fogo rápido, nocauteando o adversário antes mesmo que ele pudesse reagir. Como ele havia usado sua chama roxa comprimida, uma pequena explosão ocorreu no peito do oponente, tirando-o da zona de combate e queimando sua placa peitoral. A plateia e os dobradores profissionais viraram a cabeça, quase em choque. Shen se virou, colocou as mãos no chão e deu um salto mortal para trás, lançando duas rajadas de fogo roxo. A dobradora de água teve a sorte de aparar o golpe com sua água. O dobrador de terra, no entanto, acabará de ser atingido por um disco de terra. Ele não teve a mesma sorte e foi arremessado para fora da arena. Quando se levantou, não precisou se virar. Levantou a perna e chutou para trás, lançando a rajada de fogo com o chute. A garota dobradora de água, que vinha se esquivando dos ataques de seus companheiros, jamais imaginaria que Shen a atacaria de costas. Seu timing, precisão e capacidade de previsão eram excepcionais. O fogo a atingiu no peito, arrastando-a para longe. O sino tocou e o locutor anunciou a vitória dos terremotos. Os colegas de equipe de Shen não reagiram como de costume. Ele limitou sua percepção térmica e respirou fundo. A plateia começou a aplaudir quando ele tirou o capacete. Sua dobra de fogo lhe rendeu alguns milhares de pontos de experiência. Além disso, ele obteve 4.000 pontos de experiência e 4.500 de experiência acumulada. Parece que ficar mais forte reduziu seus ganhos. Era de se esperar, visto que ele havia se tornado um grão-mestre completo na manipulação de raios e fogo. O que foi isso? Mira caminhou até ele e deu um tapinha em seu ombro. Não deixei nenhuma para você, foi mal, disse Shen, pensando que ela poderia estar chateada por ele não ter lhe dado a chance de brilhar. Não, estou falando daquilo, respondeu Mira. Eu queria saber como você fez isso? Você simplesmente deu um chute aleatório para trás. Aquele dobrador de água caminhou direto para o seu ataque sem perceber. Você não tem olhos atrás da cabeça, tem? É pura sorte. Não pense demais nisso. Foi Ina quem respondeu. Ela levantou a mão e acenou para a plateia, que por acaso aplaudiu Shen. Aproveite a atenção enquanto ela estiver lá. Respirando fundo, Shen soltou um suspiro. Mira fez o mesmo, antes de rir ao perceber que ambas haviam feito a mesma coisa. Aquela garota nunca treinou, então ela não conseguiria, disse Mira, tirando o capacete. Eu entenderia, pode ter certeza, disse Ina.
Tenho sentidos estranhos. Uma passarela ligava o local ao ringue e Shen e sua equipe saíram. Você só sente isso quando malha esse traseiro, disse Shen, esfregando a testa. Ou quando eu ando de bicicleta, Ina sorriu maliciosamente. Quer sentir isso também, Shen? Quem sabe um dia. Ei, gritou Mira. Isso não é apropriado. Shen deu de ombros. Não podemos simplesmente brincar? Não, você não pode? Mira lançou-lhe um olhar fulminante. Esfregando o queixo, ele ergueu a cabeça e disse, pelo que me lembro, você havia concordado em ser minha amiga com benefícios. Shen quase parou ao perceber algo. Ele estava falando demais com seus colegas de equipe. Normalmente, ele era o tipo de cara solitário. De alguma forma, ele sentiu que tinha falado demais. No entanto, não houve troca de benefícios. Ela baixou a cabeça e exalou frustrada. Acho que estávamos prestes a trocá-los. Mas os igualitários me sequestraram. Vamos comemorar quando chegarmos à final. Shen sentiu a energia ardente dentro de Mira aumentar. Quando ele virou a cabeça para ela, ela corou. Rapidamente, ela bagunçou o cabelo para esconder as bochechas. De qualquer forma, nos classificamos, disse Mira, e seu tom de voz parecia baixo. Qual é o problema? Nosso próximo jogo é contra a equipe que detém o título 3 vezes seguidas. Acho que não temos chances de vencer, disse Mira. Você acha que o Shen não pode ganhar? Ina agarrou Shen pela cintura, e ele a olhou com os olhos arregalados. Aquilo foi uma atitude inadequada, e ele empurrou a mão dela antes que chegasse à sua bunda. Não acho que nós possamos vencer, assegurou Mira. E por que isso acontece? Perguntou Shen. De repente ele se lembrou da resposta. Eles subornam os árbitros e lutam ilegalmente, respondeu Mira, bastante irritada. Nós não podemos trapacear, mas eles podem. Eles saíram do ringue, entrando pelos portões. Em seguida, dirigiram-se ao vestiário. No entanto, havia algumas pessoas a caminho. 2 meninos e uma menina. Um dos meninos era alto, com cerca de 188 centímetros, tinha corpo esguio, cabelo preto curto e olhos amarelos. Ele era magro. Ao lado dele estava um rapaz baixo, com cerca de 170 centímetros. Ele era musculoso, tinha olhos verdes e cabelo preto. Quanto à garota, era Korra. Ele a conhecia. Ei, disse ela. Belo jogo. Obrigado, respondeu Shen. Como você tem passado? Tudo bem, e você, disse Shen. Mira e Ina pararam e se entreolharam. É isto. Sim, a Avatar. Já vi as lutas dela. Shen, você a conhece, disse Mira, percebendo a naturalidade da conversa entre elas. Certo. Shen assentiu e apontou para seus companheiros de equipe, antes de olhar para Korra. Estes são meus companheiros de equipe, Ina e Mira. Mira e Ina, esta Korra, a Avatar, a dominadora dos 4 elementos. Ela consegue dominar os 4 elementos. Sério? Ina levou as mãos ao rosto e arregalou os olhos. Nossa, se não fosse por você eu nunca saberia disso. Todos riram baixinho, e Shen colocou a mão na cabeça de Ina, bagunçando seus cabelos. Ela havia passado muito tempo cuidando do cabelo. Bagunçá-lo seria a vingança perfeita. Ela se afastou. Certo. Korra fingiu uma tosse. Ela apontou para trás. Esses são meus companheiros de equipe. O mais alto é o Mako e este é o Bolin. Bolin deu um passo à frente e fez uma leve reverência. Eu sei que nunca nos encontramos, mas sou grato por você ter salvado minha vida. Salvei sua vida? Shen apontou para si mesmo em tom de pergunta. Ele nunca tinha feito isso. Ele jamais faria isso. Para começar, ele não era uma boa pessoa. A maioria das pessoas com quem ele havia interagido era do submundo, e ele jamais cogitaria salvar alguém. Trata-se da reavaliação. Korra interveio e olhou para o rosto de Shen. Agora me lembro. Shen assentiu. Ele se lembrou da reavaliação na delegacia. Ele havia mencionado para Korra salvar seu companheiro de equipe, mas ele não tinha certeza. Ele apenas deu uma tarefa aleatória e a entregou ao Avatar. Ele esperava que ela aproveitasse alguma coisa da sua pista para poder perseguir Amon e incomodá-lo. Além disso, ele não tinha certeza se isso aconteceria, pois não sabia como sua ação afetaria a linha do tempo. Olhando para Bolin, Shen disse, não precisa me agradecer. Eu não te salvei nem nada. Foi a Korra. Bolin coçou a nuca. Mas foi você quem revelou isso, cara. Você devia ter visto a tríade da ameaça tripla. Eles perderam todas as suas dobras. Não consigo me imaginar sendo Bolin sem dobrar a terra. O sorriso de Korra se alargou um pouco. Mesmo assim, eu não teria sabido disso se não fosse por você. Shen percebeu que Mako o encarava por tempo demais. Ele se virou para o dobrador de fogo e disse, você está olhando por muito tempo. Você me é familiar. Já te vi antes, disse Mako. Shen olhou fixamente para o rosto dele. Shen. Não, Joseph descobriu que conseguia reconhecer o rosto de Mako em suas memórias. Antes de possuir este corpo, Shen era um jogador endividado. Ele era órfão, alguém que cresceu nas ruas. Pessoas como ele precisavam fazer trabalhos sujos no início da vida para conseguir comer. Mako fazia parte do trabalho de Shen. Já realizamos algum trabalho juntos, disse Shen. Certo. Então você também mudou seus hábitos. Do que vocês dois estão falando? Perguntou Korra, arqueando uma sobrancelha. Já fizemos algumas entregas no passado, disse Mako. Sim. Shen ainda tinha uma expressão rígida. Um trabalho de entrega. Bolin estava prestes a dizer algo, mas levou as mãos à boca. A propósito, Sai fala demais de você, disse Mako. Ele sempre grita com a equipe, dizendo que nós 3 não produzimos nem metade da sua energia. Devo dizer que sua dobra de fogo se tornou excepcional desde a última vez que te vi. Shen sorriu e sentiu nostalgia.
Sai foi quem lhe ensinou a dominar o relâmpago. Shen trabalhou para ele tempo suficiente para juntar dinheiro. Eu me aposentei, disse Shen. Sim, eu paguei quando efetuei o pagamento das taxas do torneio, respondeu Mako. Sim. Shen soltou um suspiro. Se não há mais nada a dizer, vou tomar um banho. Agora, com licença. Espere, há algo que eu preciso te contar, disse Korra. Shen parou. Tanto ele quanto Korra haviam se envolvido de alguma forma contra Mon. Korra fez isso porque ela é Avatar e acreditava que era seu dever ajudar as pessoas. Por outro lado, Shen fazia isso por vingança. É fácil dizer que as pessoas devem perdoar e deixar as coisas para lá. Shen havia sido muito magoado. Neste mundo não há terapeutas. Quando se tratava de resolver conflitos subterrâneos, destruir o outro lado era sempre a melhor solução. Todos olharam para Shen e Korra, esperando que eles dissessem algo. Vamos conversar num canto, a sós, disse Korra. Shen disse, vamos conversar em outro lugar. Vou tomar um banho e trocar de roupa por enquanto. Por mim, tudo bem. Korra sentiu. Capítulo 26. Depois de se despedir dos amigos, Shen encontrou Korra no restaurante da arena. A essa altura havia poucas lutas acontecendo. O lugar estava vazio. Mais tarde, ficaria cheio para o público comer. Mas por enquanto, aquele lugar era perfeito para conversar. Ninguém prestaria atenção neles, exceto seus companheiros de equipe, que estavam a algumas mesas de distância. Shen percebeu os olhares de Mira e os olhares furtivos que Ina lhe lançava. Ele queria se virar e dizer que eles não estavam namorando, mas novamente não se importou em dar explicações. Então, sobre o que você queria conversar? Disse Shen, abrindo uma garrafa de água e olhando para Korra, que não havia pedido nada. Respirando fundo, a Avatar baixou a cabeça e soltou um suspiro. Tentei seguir a Mon e prendê-lo sozinha. Ela disse. Consegui o local de treinamento dos bloqueadores de Chi. Shen parou de beber água e puxou a garrafa para baixo. Você tentou seguir a Mon sozinho? Perguntou ele, tentando confirmar o que tinha ouvido. Não ele, mas os bloqueadores de Chi. Sua expressão endureceu. A princípio, usei água para emboscá-los. Mas logo eles me cercaram e meu Chi foi bloqueado. Sim, eu tenho. Disse Korra. Que bobagem a minha, não é? Vendo sua reação, imagino que você esteja se perguntando como eu voltei. Você é o Avatar. Você deveria ser capaz de voltar, respondeu Shen. Se Korra não tivesse proteção do roteiro, então ele devia ter transmigrado para o mundo errado. No começo foi fácil, mas eu não conseguia lidar com um bando de não-dobradores, muito menos com o chefe deles. Tentei lutar, mas foi inútil. Eles me cercaram e me acorrentaram. Por sorte, a chefe Beifong estava lá. E deixe-me adivinhar. Ela te repreendeu por se envolver em uma operação secreta. E o motivo de você ter descoberto a localização deles foi o Tenzin falando alto ao telefone. Shen pensou na reação de Lin. Achou-a fofa ao refletir sobre o assunto. Korra ficou um pouco boquiaberta. Como você sabia? Perguntou ela, colocando as mãos nos ombros dele e o segurando. Já assisti a muitos filmes em que às vezes conseguia prever como as coisas iam acontecer, disse Shen, sorrindo. Pode-se chamar isso de sexto sentido. Ele então refletiu um pouco. Deveria perguntar a Korra sobre os locais que ela conhecia dos igualitários? Se quisesse saber onde estavam os antidobradores, teria perguntado a Hiroshi. Mas ele planejava derrotar a Mon no último dia do torneio. Quanto a Korra, ela era bastante imprevisível agora. Estava fraca demais para lidar com alguém como a Mon. Entendo. Korra retirou as mãos. Enfim, enquanto Beifong me repreendia e Tenzin me dizia que eu deveria terminar meu treinamento primeiro, eles revelaram algo interessante. Qual deles? Shen aproximou a cabeça interessado. Você, derrotando um esquadrão inteiro de bloqueadores de Chi até que o chefe final apareceu e te eliminou de uma forma sobrenatural. Mérito para sua dobra de relâmpago, disse Korra, recostando-se. Foi aí que eu pensei. Não estou pronta como dobradora de fogo e preciso de mais treinamento. Se existe alguém que pode me ensinar a derrotar os bloqueadores de Chi, esse alguém é você, Shen. Nunca se soube que avatares dominassem relâmpagos. Então, você será para sempre conhecido como mentor do fogo, ensinando avatares a dominar o relâmpago. Além disso, você pode me ensinar a criar esse seu fogo roxo? Shen ergueu as sobrancelhas. Respirou fundo antes de pegar sua garrafa e beber o resto da água. A informação que Korra considerou interessante parecia ser algo que ele conhecia muito bem. Além disso, ela estava pedindo a ele que a treinasse e a ensinasse a dominar a dobra de relâmpagos. Ele pensou no que estava reservado para ele. Sempre posso derrotá-la com dobra de relâmpago e ganhar experiência, certo? Pensou ele, olhando para os lindos olhos azuis de Korra que combinavam com seu corpo bronzeado. Além disso, treinar com ela deve me dar mais experiência com dobra de fogo. Embora Mira tenha ganhado bastante experiência, estava diminuindo. Korra deve estar em outro nível. Treinar com ela também me beneficiaria. Quanto mais ele a encarava nos olhos, mais as bochechas dela ficavam vermelhas. Quando finalmente terminou seus pensamentos, ele juraria que Korra estava corando, enquanto seus olhos estavam fixos nos dele. Claro, disse ele lentamente. A propósito, seus olhos são azuis, como os meus. Eu pensava que os dominadores de fogo tivessem olhos amarelos ou pretos. Esta é a Cidade República. Pessoas de diferentes raças se misturam e geram filhos únicos. Ele deu de ombros. Shen usou a palavra mistura casualmente, sem se importar que Korra cresceu em um lugar restritivo e limitador. Ela corou intensamente e ficou com o queixo um pouco caído. Ao inclinar a cabeça, ele perguntou: o quê?
Ela virou a cabeça, juntou os dedos indicadores e disse, nada, absolutamente nada. Então, quando vamos começar? Boa pergunta. Ele pensou por um tempo. Ele já havia considerado comprar um terreno para treinar. Mas desde que Korra apareceu, ele poderia usá-la para alcançar esse objetivo. É uma situação em que todos saem ganhando. Korra começou a piscar quando viu os lábios de Shen se curvarem em um sorriso largo. Ele disse, a propósito, Tenzin é membro do conselho. Pode ser que ele nos forneça um terreno amplo para treinar. Eu sei. Ela sentiu. Vou perguntar a ele sobre isso. Embora ele provavelmente diria que deveríamos treinar na ilha do templo dele. Que pena, disse Shen. Você pode pedir para ele me ajudar a comprar um? Eu posso. Deve haver algumas terras desocupadas nos arredores da cidade. Korra baixou a cabeça. Então, olhou para Shen com os olhos arregalados. O quê? Perguntou ele, ao ver a expressão no rosto dela. Você estaria disposto a comprar um terreno para mim com seu próprio dinheiro? Então ela pensou que era sobre ela. Era de se esperar dela. Primeiro, ela era uma mulher. Segundo, ela era o Avatar. Ela certamente pensaria que tudo girava em torno dela e de seu dever. Sim, claro, estou fazendo isso por você. Seu treinamento é importante. Shen, você é tão legal, cara. Não sei por que pensei que não fosse. Talvez porque seu estilo de luta seja intimidador. Mas não se pode julgar um livro pela capa. Vou te interromper aqui mesmo. Shen estendeu a mão e a colocou sobre a boca dela. Korra baixou os olhos para a mão dele, e ele pôde sentir o calor dela aumentar. De alguma forma, ele sentiu uma sensação estranha em sua mão. O meio da palma ficou úmido de repente. Era uma sensação doce e erótica. Ele percebeu que Korra estava estendendo a língua contra sua palma e imediatamente a afastou. Ela deu risadinhas quando ouviu o que ele fez. Parecia que ela não tinha a menor ideia de como a língua de uma mulher afeta a pele de um homem, principalmente quando se trata de uma mulher com um corpo bonito e ou um rosto atraente. O quê? Não aguenta um pouco de dobra de água? Provocou Korra. Suspirando, ele disse, guarde essa água para os bloqueadores de chi. Ora, eu estava só brincando. Eu sei. É isso que torna a situação sem graça. Enfim, acho que chegamos a um acordo. Vamos praticar. Muito bem, disse Korra, um pouco animada. Ela cerrou os punhos. Vou eletrocutar aqueles igualitários. Sim, sim. Guarde essa empolgação para depois, disse Shen. Quando ele virou a cabeça, viu que seus companheiros de equipe já tinham ido embora. Já estava ficando tarde e eles tinham perdido um ponto. Sim. Shen se levantou no final da arena. Então, preciso voltar. Meus colegas de equipe estão preocupados com a nossa próxima partida, e nós treinaríamos à noite, disse Korra. Após conversarem mais um pouco, ela acompanhou Shen para fora do ringue. Ela havia falado com ele e parecia estar se divertindo bastante falando sobre si mesma. Eles se conheciam melhor. Bem, na verdade, era Shen quem a conhecia melhor. Ele apenas ficou sentado ouvindo, sem julgar ou dizer nada, antes de se retirar. Então, você vai me ligar ou eu vou te ligar? Acho que vivemos na arena, então nos encontraríamos. Claro. Korra assentiu com a cabeça. Shen olhou para frente e sorriu ao ver um carro. Korra olhou em sua direção e viu uma linda garota alta com a mão no volante. Entre, Shen, disse ela. Azami, você está aqui. Isso é bastante surpreendente. Shen sorriu, parecendo feliz. Pensei que você estivesse ocupada procurando um dia em que seu pai não descobrisse. Eu queria te fazer uma surpresa. Azami sorriu. Além disso, eu disse ao meu pai que ia buscar minha amiga, e ele deixou. Shen se virou para Korra, que retribuiu o olhar. Até logo, Korra, disse ele, antes de caminhar e pular em direção ao carro, aterrissando ao lado de Azami. Até logo, disse Korra lentamente atordoada enquanto levantava a mão e acenava com os dedos. Azami saiu dirigindo, levando Shen para fora da vista de Korra. Ele nem me disse quem ela é. Ela se virou e caminhou em direção à arena. Começou a resmungar para si mesma. Quem é ela? E por que diabos eu quero saber quem ela é? Ela já me irrita demais. Capítulo 27. Era um novo dia, e Shen estava de ótimo humor. Embora não tivesse perdido a virgindade com Azami, ele teve um encontro agradável e caloroso. Enquanto comia uma banana, Shen estava ao telefone. Na noite anterior, ele havia conversado com Korra sobre a compra de um terreno para que pudessem treinar. Ele pediu a ela que solicitasse a Tenzin, um membro do conselho, que lhe fornecesse um. É claro que o terreno era para benefício de Shen. Ele estava cansado de testar suas habilidades em sua casa. Ele já havia destruído duas coisas. Ora, alguém lhe ligou e disse que havia um terreno disponível na zona leste da cidade. Tinha cerca de 1000 metros cúbicos. Como ficava num lugar remoto e não era adequado para a agricultura, era bastante barato. Shen concordou em comprá-lo por 300 mil yuans. Era mais do que suficiente. Assim que o negócio foi fechado por telefone, Shen colocou o dinheiro em uma sacola. Em seguida foi até um advogado. Existe uma regra que ele estabeleceu em sua mente. Sempre que comprar algo de um desconhecido, leve um advogado consigo. Parabéns. Tudo isso é seu, Sr. Shen. O empresário apertou a mão de Shen e sorriu amplamente. Se o senhor quiser construir algo neste local, posso lhe recomendar um arquiteto. Acredito que ele poderá transformar este terreno de acordo com o seu gosto. Eu te ligo quando tiver alguma ideia. Shen retirou a mão e se virou. O terreno era vasto e ideal para treinamento de dobra. Ele pensou em construir uma academia ali. Tinha dinheiro suficiente de suas lutas clandestinas e também da gangue Agnikai. Não se importava em gastá-lo, já que estava financeiramente seguro.
Por favor, não hesite. Garanto que se você nos ligar, lhe daremos um desconto. Sempre cuidamos dos nossos clientes. Claro. Shen se virou para o advogado que o acompanhava e perguntou: está tudo resolvido? A documentação está concluída. Este terreno é oficialmente seu, Sr. Shen. Agora que estava sozinho, Shen se levantou em seu terreno, sem camisa. Ele finalmente estava de bom humor para treinar. Nos últimos dias, ele tinha relaxado um pouco. Contudo, ele jamais esquecera a dor que sofrerá contra Amon. Embora Shen tivesse derrotado Tahorlo, um dobrador de sangue, isso não era nada comparado a Amon, que se mostrará o dobrador de água mais talentoso e com a linhagem mais poderosa. Apontando para o céu, Shen estendeu as duas mãos e lançou fogo. Um jato negro de chama saiu de sua mão. Era completamente escuro e desapareceu assim que ele recolheu as mãos. Que calor! Shen acenou com a mão. De repente, o ar ficou quente. Ele havia percebido o poder das chamas negras que criará. Elas podiam até queimá-lo. Geração de chamas mais 30 de experiência? No entanto, Shen havia notado algo. Quanto maior seu nível de geração de chamas, maior se tornava sua resistência. No início, ele achava as chamas roxas muito quentes. No entanto, com o tempo e a prática, seu corpo se adaptou melhor à temperatura. Após praticar por meia hora, Shen se acostumou com as chamas negras. Mas elas consumiam muito do seu chi e o machucavam um pouco. Ele descobriu um truque para conservar sua energia e se manter seguro. A chama negra era muito quente, mas ele não precisava gerar uma grande quantidade. Bastava criar uma pequena. Estendendo os dedos para os lados, pequenas chamas negras apareceram em suas pontas. Shen começou a dobrá-las ao seu redor, fazendo-as flutuar. Tornar-se um grão-mestre completo havia levado suas habilidades de dobra a um nível completamente diferente. Geração de chamas mais 300 de experiência? Agachado, ele apontou os dedos como se fossem armas. Ao agitá-los, a chama negra voou como se fosse uma bala. Ela atingiu uma pequena pedra que se rachou, abrindo um buraco no meio. Nível de geração de chamas 15, 2.200 de 50.000. Essa habilidade ainda tem um longo caminho a percorrer para ser aprimorada. Shen ergueu as mãos, elas tinham algumas marcas de queimadura. Ele não estava nem um pouco preocupado com elas. Como tinha X suficiente, decidiu usar sua outra chama e ver como funcionava. Chamas verdes emanaram de sua mão. Eram frias e lhe davam uma sensação agradável. Da última vez que Shen as usará, não sabia de sua eficácia. A única coisa que sabia era que curavam. Agora que estava ferido, podia ver como. A primeira coisa que notou foi o desaparecimento da dor. Funcionava como um analgésico. Além disso, suas marcas de queimadura começaram a sumir. Geração de chamas mais 200 de experiência? Shen desligou o fogo e suas mãos se curaram. Sentando-se, começou a pensar em seu próximo passo enquanto esperava que seu chi retornasse ao máximo. Shen tinha muitas ideias e formas de treinamento em mente. Deitado, ele refletiu por um instante. A velocidade é a chave para derrotar qualquer dobrador, não importa qual seja. É isso que eu preciso melhorar. Shen estendeu as mãos para o céu e concentrou seu chi nas palmas. Da última vez, ele havia criado um feixe acidentalmente. Desta vez, teve uma ideia diferente. Tentou visualizar o chi se reunindo entre as mãos, formando uma esfera. Como seu nível de controle de chi era alto, ele poderia controlá-lo com o pensamento. O chi formou uma esfera vermelha. Ele tentou comprimi-la e conseguiu com facilidade. Então, tentou adicionar mais energia a ela, e ela cresceu de tamanho. Controle de chi mais 100 de experiência? É controle de chi mais 200 de experiência? Manipular a bola de chi foi um bom exercício. Ele finalmente encontrou uma boa maneira de cultivar essa habilidade. Isso não significa que eu sou o primeiro dobrador de chi? Espera aí, a An fez isso, a Mon fez isso, e as pessoas já dobravam energia antes do avatar. Agora, fico pensando, o que aconteceria se eu usasse a geração de chamas nesse chi? Talvez separasse o Yin do Yang, talvez uma explosão. Geração de chamas era uma habilidade que transformava seu chi em fogo. Agora que podia controlar sua energia com as próprias mãos, não pôde deixar de pensar nas possibilidades. Levantando-se, apontou as mãos para longe, liberando o feixe antes de respirar. O feixe pareceu ficar mais quente, mas não se transformou em fogo. Atingiu o chão e explodiu, criando um pequeno buraco. Shen ergueu as mãos e as colocou em frente ao rosto ao ouvir a explosão. Não devo brincar de forma imprudente com a dobra de energia. Sem mencionar, ele abriu a tela do sistema e franziu a testa. 5.000 pontos de chi equivalem a 18.000. Isso é quase a minha energia quando eu estava no nível 5 ou 6. Era uma quantidade assustadora. Não era à toa que parecia mortal. Consumia a energia de muitas pessoas. Talvez não seja a melhor maneira de usá-lo. Chi, pelo que ele sabia, era energia usada em artes marciais. Aumentava seu poder e velocidade. Mas ele não conhecia nenhuma arte marcial. Isso pode ser resolvido depois. Existem muitas escolas no mundo que ensinam defesa pessoal. Enquanto estava sentado, Shen sentiu algo se aproximando. Era seu sentido elétrico. Além do sentido térmico, ele conseguia sentir através dos elétrons presentes no ar. Algo com carga positiva se aproximava. Shen não precisava olhar para saber disso nem de onde vinha. Levantando a cabeça, avistou um bisão voador com uma flecha traçada em sua testa. O bisão voador desceu. Era muito grande, maior que um elefante de seu mundo anterior. Korra e Tenzin estavam lá. Eles saltaram. Korra caminhou até Shen e sorriu. Estou pronto. O que ele está fazendo aqui? Shen apontou com a cabeça na direção de Tenzin. Korra franziu a testa e soltou um longo suspiro. Eu disse para ele me deixar em paz.
Mas ele ficou tipo, já que sou seu professor, preciso observar seu treinamento e ver se você está em perigo, blá blá blá. Viu só? Ele só está preocupado. Shen deu de ombros. O verdadeiro motivo provavelmente era que Tenzin não se sentia seguro em deixar uma garota com um cara como ele. Lin provavelmente havia contado a Tenzin que era um lutador clandestino. Isso deixaria o monge com medo da virgindade da reencarnação de seu pai. Provavelmente o monge não pensaria nisso. Imagino qual seria a reação dele se soubesse que a reencarnação do pai dele ia se ferrar um dia. Shen voltou a olhar lentamente para o monge. Ele parecia alheio à ideia. Shen decidiu não incomodá-lo. Senhor Shen, estou aqui apenas para observar as coisas. Não se preocupe com a minha presença, disse Tenzin. Claro, disse Shen, virando-se lentamente para Korra. Então, como está indo? Colocando as mãos na cintura, ela caminhou em círculos. Vamos disparar raios aleatoriamente? Como fazemos isso? Antes de mais nada, disse Shen, você aprenderá a separar o Chi do fogo em 2 atributos. Assim que conseguir fazer isso, você lançará raios. Chi e tudo mais. Korra coçou a nuca. Eu nunca fiz isso antes. Tudo que eu fazia era lançar fogo e dominar as formas de dobra. Não se preocupe. Você já tem uma boa base, disse Shen. Certo. Pelo menos, você consegue sentir a energia dentro do seu corpo. Sim. Agora, imagine que existem 2 elementos, assim como o símbolo do Yin-Yang. Shen estendeu as mãos e começou a movê-las, desenhando o símbolo do Yin-Yang. Em seguida, apontou os dedos para o céu. Raios foram liberados de seu dedo indicador e médio, subindo em direção ao céu. Este é o movimento mais básico na dobra de relâmpagos. É adequado para iniciantes. Já os mestres como Zai e Shen não precisam fazer isso para liberar raios. Eles podem simplesmente liberá-los estendendo os dedos. Certo. Qual deles é Yin e qual é Yang? Perguntou Korra. Boa pergunta. Shen colocou a mão sob seu Chi. Isso eu não sei. Apenas separe suas energias. Quando você respira, o ar se transforma em energia, que você libera na forma de chamas. Imagine como energia positiva e negativa. Em química, o positivo é o que geralmente se recebe ou absorve, e o negativo é o que se perde, se dá ou se libera. O Chi positivo absorve energia da sua respiração, e o negativo é o que permite que você a libere. Pense dessa forma. Ah, entendi. Korra sentiu. Ela se levantou, assumindo a mesma postura que Shen havia assumido antes. Ela imitou o movimento dele repetidas vezes. A propósito, Tenzin, qual deles é o Yin e qual é o Yang? Shen se virou para o monge e fez a pergunta. Para um grande mestre da dobra de fogo como ele, não saber uma informação tão básica era bastante estranho. Escuro e claro. Frio e calor. Yin é o frio e Yang é o calor, levando em conta o que você disse. Yin é a energia positiva e Yang é a negativa, disse Tenzin. Embora você possa usar cargas negativas e positivas para descrevê-las, como se fossem eletricidade. Nomes diferentes, mesmo significado. Mas eu prefiro os nomes antigos. Entendo. Você parece ter conhecimento sobre eletricidade. Sou membro do conselho. Comprar energia da cidade tornou essencial para mim aprender sobre isso. TZZ. Shen virou a cabeça. Do dedo de Korra, um raio foi liberado, atingindo o objeto mais próximo, que era uma rocha. Eu consegui. Ela pulou feliz com sua conquista. Jin, mais especialidade, professor, nível fixo. E mais habilidades associadas. Voz do professor, uma voz hipnótica que prende a atenção do aluno e fixa os ensinamentos em sua mente desde a primeira tentativa. Tradutor de habilidades, permite traduzir habilidades para texto ou voz, desde que o nível da habilidade seja 3 níveis superior ao seu. Transferência do professor, use seu Chi para transmitir um método de treinamento ou informação através do toque. Como se eu fosse me dar ao trabalho de ensinar minhas técnicas secretas para alguém. Shen deu de ombros ao se virar e ver Korra sorrindo para ele. Muito bem, ensine-me como vocês costumam usar os raios. O chefe Beifong disse que você pode espalhá-los pelo chão. Isso é muito avançado para você. Por enquanto, concentre-se em liberar essa energia, disse Shen. Assim que dominar isso, tente dominar o seguinte, controlando a energia negativa ao redor do seu corpo e mantendo um pouco de energia positiva no centro, você conseguirá. Ao se afastar alguns passos de Korra, o corpo de Shen se iluminou com uma aura azul. Faíscas de relâmpago dançavam ao seu redor, formando uma armadura de relâmpago. Quando obteve essa habilidade associada no início, ele conseguia mantê-la por um segundo. Agora que havia aprimorado toda a sua especialidade, suas habilidades associadas também evoluíram. A armadura de relâmpago durava cerca de 5 segundos. Shen poderia mantê-la por um período mais longo. No entanto, ele sentia que sua temperatura estava subindo demais e seu controle sobre os relâmpagos estava enfraquecendo. Se Korra algum dia aprendesse isso, ela manteria a armadura em volta do corpo por 0,5 segundos. Quanto às suas outras habilidades, Shen não tinha intenção de ensiná-la. Ele só pretendia ensiná-la 2 coisas e depois começaria a lutar com ela para ganhar experiência. Incrível! Não consigo chegar perto de você. Ela cerrou os punhos, encarando Shen com os olhos brilhando. Nenhum bloqueador de Chi conseguiria chegar perto de você assim. Além disso, não precisarei temer Amon. Se ele tentar me impedir de dobrar os elementos, eu simplesmente o eletrocutarei. Shen esboçou um sorriso inconscientemente ao se lembrar de como havia eletrocutado Amon. Agora, depois que você dominar isso, vamos treinar, disse Shen. Você precisa mudar seu estilo.
Usar o avatar para treinar lhe garantiria alguma experiência. Ele havia percebido que suas habilidades estavam ganhando pouca experiência, então precisava de alguém competente para usar como referência, como Korra. Capítulo 28. 2 dias depois, Shen estava de pé, encarando Korra em suas terras. Tenzin observava de longe. Os 2 jovens dobradores treinavam juntos. Shen se sentia bem por ter alguém forte com quem lutar. Use sua armadura e reflita o ataque. Shen deu um salto para trás e estendeu os dedos em direção a Korra. Espere, você é muito rápido. O corpo de Korra brilhou em uma aura azul enquanto Shen carregava seu raio. Ao se dirigir para ela, o raio foi refletido. Meio segundo depois, a armadura de relâmpago de Korra desapareceu. Dominação de relâmpagos mais 500 de experiência? Você vai dizer aos bloqueadores de Chi que eles são rápidos demais? Repreendendo Shen, ele se agachou e desferiu um chute giratório em Korra, lançando um arco de fogo violeta afiado em sua perna. Korra, que era mestra na dobra de fogo, pisoteou o chão, abrindo um buraco no arco e mal conseguindo se esquivar enquanto saltava e chutava uma rajada de fogo contra ele. Shen estendeu a mão na direção do fogo. Assim que o tocou, o moveu para o lado e as chamas explodiram no chão. Ele não sentiu o calor. Foi bom ouvir o som da explosão. É dominação do fogo mais 200 de experiência? É dominação do fogo mais 200 de experiência? Praticar com o avatar o beneficiou mais do que a ela. Ela adquiriu algumas habilidades. Ele, por outro lado, encurtou a distância que precisava percorrer para alcançar o nível de grão-mestre completo. Ela parecia ser a parceira mais adequada para treinar. Você provavelmente tem razão. Ela zombou. Vamos ver o que você vai fazer de perto. De repente, ela estendeu os dedos na direção dele, faíscas azuis dançando ao redor deles. Shen percebeu que Korra era muito talentosa. Ela conseguiu dominar a dobra de relâmpagos em pouco tempo, e sua liberação de relâmpagos estava ficando cada vez mais rápida. Ele não sabia se era talento dela ou se era sua especialidade como professor. De qualquer forma, o relâmpago dela levava menos tempo para ser carregado do que o necessário para outros dobradores de fogo. Ele o liberou para ele. Esquivar-se dos raios era impossível. Shen permaneceu ali, alterando apenas o atributo de sua energia para um positivo. Em pouco tempo, sua energia aumentou à medida que os raios eram absorvidos por seu corpo. Dominação de relâmpagos mais 300 de experiência? Impossível, murmurou Korra, encarando Shen, que sorriu de forma presunçosa para ela. Nos últimos 3 dias, eles vinham treinando juntos, e ela estava melhorando. Mas ele nunca a havia nocauteado porque as lutas não tinham sido sérias. Como ele tinha uma luta marcada para amanhã e o treino dela estava prestes a terminar, Shen considerou a possibilidade de nocauteá-la. Você pode usar o método que achar melhor. Estou indo atrás de você. Shen baixou a cabeça e avançou em direção a Korra, sua velocidade aumentando à medida que o fogo envolvia suas pernas e o impulsionava. Korra, pega de surpresa, pisoteou o chão, criando uma parede de terra à frente de Shen. Em seguida, avançou em direção a ele, tentando atingi-lo. Ao ver isso, Shen abriu a mão como se fosse uma garra e acenou com ela. Garras de dragão era uma habilidade associada do nível anterior que lhe permitia criar arcos de fogo afiados. Ele acenou com a mão e 4 arcos de fogo saíram de seus dedos, cortando parte da parede. Em seguida, ele desferiu um soco, liberando uma rajada de fogo comprimido que destruiu a parede. Assim que a visão se clareou à sua frente, Korra apareceu diante de Shen, segurando seus pulsos e sorrindo de forma presunçosa. Pelo olhar dela, Shen percebeu o que ela estava pensando. Ela estava pensando em eletrocutá-lo e acabar com aquela luta. Achando engraçada a falta de atenção dela aos detalhes, Shen soltou uma baforada de fogo pela boca, um fogo comum que não a queimaria, mas a feriria o suficiente. Korra, que estava prestes a liberar raios por todo o corpo, fechou os olhos e perdeu a concentração. Shen liberou raios de seu corpo, criando uma armadura. Os cabelos de Korra flutuaram. Rangendo os dentes, ela rosnou, envolta em uma armadura de raios. Embora ela tenha sido a mais afetada, dada a natureza dos raios, eles não conseguiram manter contato. As cargas negativas de seus corpos fizeram com que Korra e Shen se afastassem um do outro em alta velocidade. Graças à sua experiência em voo, Shen reagiu rapidamente e deu uma cambalhota. Liberando chamas de jato de suas mãos e pernas, ele se equilibrou no ar e flutuou. O mesmo não se pode dizer de Korra, que continuou voando até cair no chão. Depois de rolar por vários metros, Shen deu uma cambalhota e chutou uma rajada de fogo em seu estômago, derrubando-o. Ei, isso está ficando extremo, disse Tenzin, que estava ao lado. Mau hábito. Shen pousou no chão. Eu sempre tento fazer um hat-trick. Está tudo bem. Ele venceu. Korra, respirando fundo, levantou-se. Argue, mas o que doeu foi rolar no chão. Meu pescoço quase quebrou. Vou te levar a um curandeiro. Tenzin saltou do bisão e caminhou até Korra. Raiva e preocupação estavam estampadas em seu rosto. Jin, derrotando o avatar no modo casual? É mais 20.000 de experiência. É mais 24.000 de experiência acumulada. Dominação do fogo mais 9.000 de experiência. 40.000 de 100.000. Dominação de relâmpagos mais 2.000 de experiência. 33.000 de 100.000. Não precisa. Shen caminhou até Korra e estendeu a mão para Tenzin. Confie em mim. Ei, eu sei que não posso te culpar por isso, já que estávamos treinando de verdade. Mas eu preciso me recompor, disse Korra para Shen, sentando-se e colocando a mão no pescoço. E é por isso que vou te curar. Cure-me.
Tenzin encarou Shen com uma sobrancelha franzida. Os únicos dominadores de fogo capazes de curar são aqueles que estão em templos de fogo. E eles usam fogo para purificar a energia espiritual. Só isso. Cada dobrador é único à sua maneira. Ele se aproximou de Korra e se agachou à sua frente. Ao estender a mão, ela se encolheu um pouco. Não se preocupe. Uma chama verde envolveu sua mão quando ele a colocou em seu pescoço. Korra desviou o olhar para a mão dele. Está fria. A dor está passando. Espere, esse fogo queima? Não que eu saiba. Que alívio. Ela sorriu e moveu a mão. Eu sei, né? Shen então passou a mão por outras partes do corpo dela, dizendo, vamos cuidar dos outros hematomas. Geração de fogo mais 200 de experiência? Geração de fogo mais 200 de experiência? Geração de fogo mais 200 de experiência? Tenho algumas nas costelas, nas costas e nos quadris, disse Korra, corando levemente, enquanto mostrava seu lado para Shen. Sem demonstrar timidez, ele colocou a mão nos locais mencionados. Sentir a maciez da pele dela foi uma surpresa. Afinal, ela era bem musculosa. Mesmo assim, era tão macia que ele precisou afundar os dedos ainda mais. Quando suas mãos alcançaram os quadris dela, ele pressionou um pouco, espalhando o fogo verde. Korra, erguendo a cabeça, soltou um gemido suave. De alguma forma, aquela voz sozinha despertou algo dentro dele. Quando Shen olhou para o rosto dela, Korra deu um sorriso irônico. Seu rosto corou e ela não conseguiu manter contato visual com Shen. Desculpe, foi bom demais. Shen não precisou usar sua visão térmica para saber o que ela queria dizer com se sentir bem. No momento em que ele estava prestes a pegar em sua mão, Korra levantou a cabeça e gemeu. Ainda dói, disse ela, referindo-se ao quadril. Sério? Shen ativou seu sentido térmico e pôde confirmar que o local já estava cicatrizado. Está quebrado. Eu consigo sentir. Ela gemeu mais alto. Faça alguma coisa, insistiu Tenzin. Tudo bem, tudo bem. Shen não se importou com a experiência extra e tocou nos quadris de Korra, agarrando-os com a mão envolta em chamas verdes. Virando o rosto para o lado, ela sorriu e disse, desça um pouco. Certo. Shen deu de ombros. Não que ele se importasse com a atitude dela, ou com a ereção que se formou ali. Quando Korra terminou de fingir a lesão, os dois se levantaram. Obrigada, disse Korra com um leve sorriso. Enquanto baixava os olhos, acrescentou, isso foi de grande ajuda. Ela regalou os olhos. Uma ajuda enorme. Shen tinha uma ereção enorme nas calças. Ele se levantou orgulhosamente, sem se envergonhar de ter algo assim. Afinal, não era culpa dele. Korra não parava de olhar para a ereção dele. Pela expressão dela, Shen percebeu que era a primeira vez que ela via uma ereção. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.